Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria mais uma vez estarmos juntos para continuarmos a estudar as lições bíblicas da escola dominical. Dessa vez, estamos falando sobre relacionamentos familiares. Um assunto extremamente importante, já que família é o núcleo central da igreja. Porém, antes de nossa aula começar, aquele convite que nós sempre fazemos. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho, ative a opção todas para não perder nenhuma novidade aqui do canal ADMP. Esse canal está repleto de mensagens, louvores, cultos ao vivo, congressos, subsídios teológicos e muito mais. Então, não perca tempo, inscreva-se já, afinal, a ADMP TV é um canal de bênção para você. Queremos também pedir que, se essa aula te ajudar, você encaminhe para o máximo de pessoas que você puder. Envie para o seu amigo, para sua esposa, namorado, namorada, professor de sua escola bíblica dominical, alunos, superintendentes, toda essa comunidade que compõe aqueles que estudam a palavra do Senhor. Vamos juntos continuar a levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos para a lição de número 4, dia 23 de abril de 2023, que tem como título Ídolos na Família. Uma lição pesada, mas que vai trazer para nós profundos ensinamentos. O nosso textuário, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 21. A verdade prática nos diz que a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Muito bem, temos a leitura devocional. Nossa leitura bíblica em classe, ela traz dois enredos para nós. O primeiro, de Gênesis capítulo 31, vai narrar a história conhecida do roubo dos ídolos de Labão por sua filha Raquel. E Juízes capítulo 17, uma das histórias menos conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a história de Mica e os seus ídolos. Então, nós temos aí que tratar dessa história aqui hoje. Muito bem. Então, meus irmãos, antes de mais nada, eu acho importante nós conceituarmos a questão da idolatria, né? O que significa idolatria? A palavra idolatria, ela tem um duplo sentido, digamos assim. Se você pegar e partir essa palavra ao meio, ídolo quer dizer imagem, e latria vem de latreia, que quer dizer adoração. Portanto, idolatria significa veneração ou adoração de ídolos. É claro que quando nós falamos de ídolos, a nossa mente inicialmente vai projetar estátuas, vai projetar imagens de escultura, pinturas, qualquer coisa que sirva para mostrar uma imagem de uma deidade, de uma divindade. Mas a Bíblia, ela abre o escopo, ela abre o conceito de idolatria para outros campos. Porque, na realidade, nós podemos hiperdimensionar o conceito de idolatria. Nessa lição, sempre que falarmos de idolatria, o conceito mais abrangente será tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria estar centrado em Cristo ou em Deus, tá? Então, evidentemente. Então, quando eu falo para você idolatria, eu estarei me referindo a tudo aquilo que é objeto de adoração. Seja algo concreto, seja algo abstrato, não interessa. Se está ocupando o lugar que deveria ser de Cristo, ou seja, que deveria estar centrado em Deus, teocêntrico, isso é um objeto de idolatria. Em outras palavras, eu estou falando para você que a idolatria pode ser o seu trabalho, a idolatria pode ser alguém que você admira tanto que nutre por essa pessoa uma verdadeira obsessão. Idolatria pode ser dinheiro, idolatria pode ser um carro, enfim, tudo aquilo que você
idealiza tanto e venera tanto ao ponto de oferecer a ele com a mesma intensidade um culto ou uma admiração que seria voltada apenas para Deus, você está diante de um caso de idolatria. Inclusive, essa é a palavra-chave que nós temos aqui. A palavra-chave do nosso capítulo, como você pode ver, é exatamente isso, idolatria. Lembrando, então, aqui, ó, que latria vem de latreia, tá? Latreia, e latreia quer dizer adoração. A idolatria, ela sempre foi um calcanhar de Aquiles na história do povo de Israel. E sempre foi objeto de extrema repulsa de Deus. Afinal de contas, ninguém gosta de viver um relacionamento em que quem está com você, ao mesmo tempo, deseja estar com outra pessoa. A fidelidade é a tônica de qualquer relacionamento saudável. É claro que nós vivemos épocas extremamente confusas, difíceis, em que é muito comum por aí clube de swing, os chamados trissais, que são aqueles casais que não é casal, são 3 pessoas, mas biblicamente falando, não é o tipo de relacionamento que nos é ensinado. E esse relacionamento de fidelidade entre o homem e a mulher, ele é expandido para o relacionamento entre a igreja e Cristo. Tanto é que ele é chamado de o noivo e a igreja de a noiva. Portanto, precisa haver uma aliança fiel entre essas duas partes. Se a igreja rompe, se alguém rompe essa aliança para flertar, para se relacionar com outra coisa, ou seja, se o coração dela passa a amar também outros objetos, outros seres, você está caindo em infidelidade, e infidelidade, no caso de Cristo, no caso de Deus, refere-se à idolatria. Muito bem, para ilustrarmos a complicação que um ídolo traz, nós temos aqui 2 histórias. A primeira é a história de Rebeca, Labão e Jacó. Veja, todos nós conhecemos a célebre história envolvendo Jacó e seu sogro. Sabemos que Jacó se apaixona por Lia, por Raquel, e trabalha por ela 7 anos. No dia das núpcias, o pai vai, engana, coloca Lia no lugar, que é a filha mais velha, e aí Jacó se casa por engano com Lia, descobre isso na lua de mel. Resultado, ele precisa trabalhar mais 7 anos para casar-se com a mais nova, que era Raquel. Não bastasse esse imbróglio nupcial, digamos assim, Labão também quer prejudicar o seu genro financeiramente, de maneira que ele faz um trato. Ele percebe que nasce mais animais malhados, cabritos malhados, do que de cor única, então ele fala, olha, eu vou ficar com os malhados e vou colocar Jacó para ficar com os de outra cor. Só que aí Deus percebe que ele quer passar Jacó para trás e faz nascer mais animais do tipo que ele havia reservado para Jacó. De maneira que, apesar das tentativas, eu não vou ficar entrando aqui em detalhes da história do relacionamento conturbado de genro e sogro, porque não é o foco da aula de hoje, mas o fato é que Deus honrou Jacó de tal maneira que, apesar das tentativas do seu sogro, ele se enriqueceu ao ponto de ter até mais animais do que o seu próprio sogro. Muito bem. Jacó percebeu que, devido a essa prosperidade, Labão começou a desconfiar que Jacó estava sendo trapaceiro com ele. E a Bíblia diz que Jacó percebe que Labão não olhava mais para ele com os mesmos olhares de favores anteriormente. Ou seja, ele percebe que há um certo olhar hostil por parte do seu sogro para cima dele. E ele tem, por sua vida, ele teme o fato de que Labão possa tomar suas esposas, seus filhos, seu rebanho e o deixar na estrada da amargura ou até mesmo matá-lo. Então ele põe no seu coração de ir embora, voltar para a sua terra onde estaria seu pai, seu irmão, não seu pai, mas seu irmão, sua família. Bom, Raquel concorda com ele, Lia também, afinal de contas, nessa época patriarcal não havia muito o que se discutir, mas Raquel faz um ato curioso. O texto bíblico diz que
eles aproveitam que Labão havia viajado para tosar algumas ovelhas, tosquiar o seu rebanho. E quando isso acontecia, eles dormiam no campo, porque eram muitas ovelhas, então eles tosquiavam e dormiam ali no mesmo lugar de trabalho. E ele aproveita esse momento para ir embora. Jacó aproveita o momento que Labão está ausente, cuidando do seu rebanho, para ir embora. Antes de sair em caravana, Raquel, sem falar com ninguém, vai até os pertences do pai e tira um ídolo da família, ou os ídolos, está no plural, os ídolos da família. É sempre bom lembrar que esses ídolos, quando a gente fala ídolos, as pessoas pensam em estátuas grandes, aquelas de imagens que você vê na igreja católica, por exemplo, aquelas baita imagens, mas na verdade esses ídolos eram menores. Inclusive, a própria lição cita para você o nome desses ídolos. Eles eram chamados de terafins, tá bom? Terafins. Os terafins eram ídolos caseiros, eram objetos que ficavam em casa. É interessante que, mesmo que uma família não fosse muito religiosa, esses ídolos ficavam ali. Por quê? Porque muito mais do que um papel de culto, eles tinham um papel financeiro. Numa época em que não existia tabelionato, não existia cartórios, nem contratos formais por escrita, até porque estamos falando numa idade em que a escrita ainda era incipiente e estava reservada para os escribas, para os nobres, as pessoas recorriam a objetos diferentes para selar tratados. Fios de barba, fios de cabelo, pedaços de roupa. E o mais potente que se tinha eram os terafins. Os terafins funcionariam mais ou menos como se fosse um cartão de crédito hoje. Ou seja, se você tivesse os terafins de alguém, os ídolos caseiros daquela pessoa, e esses ídolos eram feitos de forma personalíssima para cada um daquelas famílias, e você chegasse em uma loja e apresentasse aquele ídolo, você poderia comprar qualquer coisa em nome da casa que era proprietária daquele ídolo. Muito parecido com um cartão. Se você tem um cartão de crédito, tem senha, tem o código de validação, em qualquer lugar que você chegar com o cartão, você coloca ali aquele código e você compra. Pois bem, era mais ou menos assim que funcionava os terafins. Além disso, para os membros da família, quando o pai dava os terafins para um filho ou uma filha, significava que ele estava passando a herança para aquela filha. Ou para aquele filho. O que Raquel pensou? Ela falou, gente, eu estou partindo sem herança nenhuma. Eu estou partindo sem ter em minhas mãos nada. Meu pai não me deu nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar esses ídolos, porque no tempo certo, quando eu precisar, eu apresento esses ídolos e eu teria a minha herança. Veja, o que eu estou fazendo aqui agora não é lendo o texto bíblico, porque o texto bíblico não destila isso que eu falei. O que eu estou fazendo é exatamente a exegese. A palavra exegese quer dizer tirar. Então eu estou tirando do texto, tá, a interpretação, inclusive histórica, social e arqueológica dos terafins das famílias. Então não é que Raquel era uma idólatra, não é que Raquel desejava cultuar os deuses do seu pai. Na verdade, o que ela tinha em mente era repor ou compensar Jacó pelos 14 anos de trabalho, por tudo que fez pelo seu pai. Ela falou, não vou deixar eu ir embora, meu marido ir embora daqui e a gente sair daqui de mão abanando. É evidente que eles tinham seus próprios rebanhos, evidente que eles tinham a sua própria riqueza, Jacó era um homem abastado, mas ainda assim Raquel falou, não, eu tenho meu direito. Muito bem, até aí já tínhamos uma complicação, porque carregar um ídolo com você, para alguém que já temia a Deus, não era algo agradável. Mas olha o que acontece devido a essa busca de Raquel pelos ídolos. O texto diz que Jacó pega o trecho, leva suas filhas e Raquel leva os ídolos. Quando Labão chega em casa, o texto é interessante porque diz que ele deu falta das filhas, deu falta de Jacó, perguntou o que havia acontecido, e disseram, olha, eles foram embora. Só que aí tem um detalhe. Ele sentiu mais falta dos ídolos. Diz que ele procurou os ídolos por todos os lugares e não encontrou. Ahá! Quando ele não encontrou os ídolos, aí, meu amigo, ele deu no trecho, foi para cima mesmo. Reuniu seus homens e partiu para cima de Jacó.
ele se encontra com Jacó, e Jacó não sabia que Raquel tinha pego aqueles ídolos. Olha o perigo que essa família correu devido a estar portando ídolos. Aí fala, Jacó, você levou minhas filhas, nem me deu oportunidade de despedir da minha família, e ainda trouxe os meus ídolos com você. Quer dizer, você ainda me roubou. Aí Jacó ficou macho. Falou, não, você está enganado. Eu posso ter errado em sair escondido, mas eu temia que você me matasse. Eu temia que você tirasse as suas filhas de mim, os seus netos de mim. Por isso eu saí escondido. Mas roubar não. Procura aí. Porque se você achar esses ídolos aqui comigo, quem tiver com eles vai morrer. Pensa, gente. E olha, se eles encontram esses ídolos com Raquel, ela morreria. Porque a palavra de um homem naquela época não voltava atrás. Lembra de Jefité e a promessa com a sua filha? Pois é. E aí o que acontece? Raquel, ciente do perigo que ela corria, ela rapidamente pega aqueles ídolos que eram pequenos, esconde debaixo da sela do camelo, senta em cima da sela, e aí, claro, que era um costume dos pais chegarem, as filhas se levantarem, ela não levanta. Eu acredito que Labão ficou meio cismado, mas ela dá uma boa desculpa. Ela fala assim, olha, papai, eu não vou levantar porque eu estou sem condições, pois estou no dia dos costumes das mulheres. Uma boa tradução para a linguagem de hoje. Ela estava menstruada. E naquela época era um tabu tocar a mulher menstruada, tá, gente? Era um tabu. Então, o que ele faz? Ele não abre, ele não verifica o camelo dela. E aí ele vistoria tudo e não acha. E aí Jacó e Labão eregem ali uma coluna, firmando um tratado entre eles, dizem, olha, que ninguém passe por lá de cá e nem passe por lá de lá para fazer mal um ao outro. Olha, gente, o perigo que um ídolo pôs na família. O perigo de você fazer com que alguém da família morresse por estar portando aquilo. Um ídolo, nesse caso, era sinônimo de morte para Raquel. Um ídolo era sinônimo de falcatrua, de roubo. Não era um sinônimo positivo para aquele ambiente. Pois bem, a segunda história que mostra como havia uma afeição de Israel por ídolos é a história do tópico 2, a história de Mica e os ídolos. Essa história, ela é bastante curiosa, porque é o seguinte, Mica era um homem da tribo de Efraim. Estamos no livro de Juízes, das montanhas de Efraim, ou como diz o texto bíblico, das regiões montanhosas de Efraim. E Mica, ele tinha um detalhe, ele não tinha caráter, isso ele não tinha. Prova disso é que ele teve a coragem de roubar a própria mãe. Quando você lê os registros de Juízes, propriamente capítulo 17 e 18, você vai perceber que o povo de Israel não estava nas melhores das situações espirituais. Gente, o povo de Israel sempre teve uma disposição enorme de idolatria. Foi o espinho na carne de Israel. Só no livro de Juízes, o povo de Israel se volta para os ídolos 12 vezes. 12 vezes o povo de Israel se volta para adorar ídolos. Olha que coisa, gente. E Mica não é diferente. Além de ser um idólatra convicto, era um sem caráter ladrão. Porque o texto bíblico diz que ele roubou 1.100 ciclos de prata da própria mãe. Para quem não sabe, 1.100 ciclos de prata seria aproximadamente 13 quilos. Mica era um homem maduro, morava ainda com sua mãe. Para ter 13 quilos de prata em casa, a mulher era rica, a mãe era rica. Então ele estava ali. E a mãe, obviamente, né, pensa, a prata nessa época era dinheiro demais, tá? Ela valia tanto quanto o ouro, para você ter uma noção. Então o que ele faz? Ele fala, mãe, a mãe, na verdade, lança uma maldição em cima do ladrão. E se tinha uma coisa que esse povo nessa época temia, era maldições lançadas por membros da família, principalmente se a família fosse religiosa. E aí? E aí, quando ele escuta a mãe falando aquele monte de impropérios para ele, não sabendo que era ele o ladrão, ele fala, gente, eu preciso consertar essa situação, porque senão eu estou lascado aqui. Aí ele chega para a mãe e assume o seu roubo e fala, não, mãe,
olha, me perdoe, foi eu mesmo que roubei os 1.100 ciclos de prata, mas está aqui, ó, estou devolvendo tudinho para a senhora. Ora, no primeiro momento, a mãe, né, vai lá, fala, não, vamos sacrificar isso aqui e tal. Aí, por fim, ela fala assim, então, para tirar essa maldição de cima de você, eu vou te abençoar. Eu te abençoo. E para te abençoar, vamos fazer o seguinte, eu vou separar 200 ciclos de prata aqui e vou oferecer ao Senhor. Olha, o Senhor aqui que está falando é Adonai, é Yahvé, ou Yahu, é Deus, é Deus. Mas o texto mostra o sincretismo religioso que havia em Israel, porque ela fala assim, eu vou oferecer a Deus. Todo bom leitor pensa assim, não, então ela vai levar na tenda a invocação, vai oferecer para o sacerdote, aquilo vai ser oferecido ali e o sacerdote vai usar aquilo para manter a tenda, né, o tabernáculo em funcionamento. Mas não é isso que ela fala. Ela fala assim, ó, fala a atitude. Ela fala assim, vamos pegar 200 ciclos de prata e oferecer ao Senhor. Que jeito? Construindo um ídolo. Oh, meu Deus! Mas que coisa! Veja, a intenção era uma, a prática era outra, porque isso é natural de quem é idólatra. Quem é idólatra, se você perguntar para quem adora imagens de escultura, ele vai falar duas coisas. Não, porque no grego é dulia e latreia. Latreia é o culto que oferece. Nós não temos latreia, né? Nosso caso é dulia, que significa o quê? Dulia significa que nós estamos reverenciando apenas, que nós estamos apenas respeitando a memória. Gente, a intenção é uma, mas não é isso. Não adianta a intenção, a atitude é outra. A atitude é o quê? É se ajoelhar, é rezar, é fazer sinal de cruz, é fazer vigília, é fazer promessa, é fazer novena para ídolo. Por mais que você diga, não, eu estou fazendo para o Senhor, a atitude não é essa. Você está agindo como Mica, como a mãe de Mica. Lembrando que Mica é um homem, tá, gente? E o nome não é feio, não. Se você pensar o significado de Mica, vai ver que é um nome bonito o significado. Mas olha só o que acontece. A mãe pensou, eu vou adorar o Senhor. Como? Fazendo um ídolo. O que as pessoas fazem hoje? Eu vou adorar a Deus. Como? Me prostrando diante de um ídolo, adorando a um ídolo. Percebe como as duas situações são análogas? Como elas comunicam uma com a outra? Impressionante, né? Muito bem. Aí a mãe vai lá, faz um ídolo, traz o ídolo para dentro de casa, pega um dos filhos, faz um éfode. O que é um éfode? Era a roupa sacerdotal, a estola sacerdotal. Manto, faz um éfode, que é a roupa do sacerdote, e pronto, cria um culto pagão dentro da própria casa. Aí um dia Mica tá andando, o que ele encontra? Encontra um levita, jovem ainda. E o levita não tinha para onde ir. Aí Mica fala, rapaz, você é da tribo sacerdotal, você é levita. Pronto, bingo, já sei o que eu vou fazer. Vem cá, você não quer ser sacerdote lá em casa, não? Te dou roupa passada, te dou roupa lavada e passada, comida feita, teta morar, você vai ficar na minha casa. E olha, a gente lá é rico. E você tá de boa. O levita faz o quê? Concorda. Concorda. Agora, para você ver, eles trazem um culto pagão para dentro de casa. Adivinha o que esse ídolo faz? Não, adivinha que adivinhar não é coisa de crente. Mas tenta conjecturar o que esse ídolo faz na família. Não o ídolo, mas aportar um ídolo faz. Eu te conto. Um belo dia passa por ali uma tribo. Que tribo era essa? A tribo de Judá. A tribo de Dan, na verdade. Essa tribo ainda não tinha muito ali onde morar. E o que eles fazem? Fazem assim, rapaz, que precisamos de uma casa. E Mica convida eles para ficar na casa deles. Essa passagem, ela é extremamente interessante, porque quando Mica vê aquele tanto de gente, fala assim, não, vão lá para casa e vocês podem ficar lá, podem comer, podem beber, e eles vão. Quando eles chegam lá, essa passagem que eu estou falando para você está no capítulo 18 de Juízes, tá? Então ele chega e leva o povo de Dan para lá. Eles comem, bebem, eles percebem que tem um levita com um ídolo lá.
E esse povo, sabe o que eles falam? Rapaz, nós vamos descer, vamos invadir uma região aqui, região de Laís, que era um povo pacífico, inclusive. Nós vamos invadir e nós precisamos de alguém para cultuar. Aí ele chega no levita e fala assim, rapaz, você não quer ir com a gente, não? Ah, não, mas eu já sou levita aqui na casa de Mica. Fala, rapaz, mas você prefere ser levita na casa de um homem ou você prefere ser levita para uma tribo inteira? Ah, isso é a mesma coisa falar assim, você quer pregar para 2 pessoas, você quer pregar para 1000? Obviamente, em termos espirituais, tem o mesmo valor. Mas para um desviado, é claro que ele fala, eu prefiro ser sacerdote de uma tribo inteira. Ainda mais a tribo de Dan, que é uma tribo grande, e ele vai com esse povo e ainda leva os ídolos. Então tem aí um segundo roubo, que é o roubo dos ídolos de Mica, e o próprio levita vai embora. Quando Mica percebe aquilo, ele vai atrás, reúne um povo e parte para cima da tribo de Dan. Quando ele chega, ele vê que é gente mais preparado para uma guerra, 600 homens, segundo o texto sagrado, 600 homens preparados para a guerra, e ele chega todo peitudo, aí o líder da tribo só fala assim, rapaz, tu é doido? Você quer morrer? Olha o tanto de gente aqui preparado para a guerra e você chega aqui com seus vizinhos? E aí é claro que Mica percebe o que fez e vai embora com o rabo entre as pernas. Mas observe, o povo estava disposto a matar seus próprios irmãos por um ídolo, para você ter a noção do tipo de influência que isso traz. Agora, vejam, é evidente que quando eu coloco isso aqui para vocês, eu quero dizer bem claro o papel prejudicial que um ídolo tem na família. Tanto de separação, de dissensão, quanto um papel de genocídio, porque era um irmão matando um outro irmão. Olha o perigo. Agora, essas 2 histórias que nós contamos, elas narram como a idolatria tem efeito nocivo nos lares das famílias, promovendo dissensão, risco de morte. E quando a gente fala idolatria no sentido atual, nós estamos colocando inclusive o perigo no sentido de nós termos mortes espirituais também. O que a Bíblia fala sobre essa questão de ídolos? Pega a sua Bíblia comigo aí e abra ela comigo, primeiro em Levítico. Lê comigo aí, ó. Levítico. Vamos lá. Livro de Levítico. No capítulo de número 19, por favor. Levítico, capítulo 19. Vamos abrir aqui, só para você ver. No versículo de número 4. Essas Bíblias com as páginas fininhas aqui, tá dando trabalho para mim aqui, ó. Levítico 19, capítulo de número 4. Leiamos. A palavra do Senhor diz assim: não vos volteis a ídolos. Olha só. Nem façais para vós deuses fundidos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Gente, quando Deus usa a expressão eu sou o Senhor, a tradução aqui está no aramaico, evidente. Mas quando você carrega esse mesmo texto para a Septuaginta, para a versão latina, ou para o próprio grego, você vê que essa palavra é potestas. Potestas quer dizer soberano, aquele que está sobre tudo. Ou seja, Deus está dizendo, não tem outro além de mim. Eu sou o supremo ser. O supremo ser. Um versículo clássico mostrando isso, então é uma recomendação de Deus falando, olha, não adorem outros ídolos, não se voltem para outros ídolos. Não existe uma dupla interpretação aqui. O próprio salmista, se você pegar, por exemplo, Salmos, Salmo 115, né? Salmo de número 115, o versículo 4 até o 8, bastante conhecido, diz assim: seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram, eles têm pés, mas não andam, nem fala alguma sai através de sua boca. Aqueles que os fazem são como eles, os fabricantes disso são como eles. Assim também é cada um
que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor, confiai no Senhor, tá? Ele é o seu socorro e o seu escudo. Agora veja, esses textos que eu estou falando aqui estão dizendo sobre ídolos como estátuas, como imagem de escultura. Agora, quando você pega 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, você percebe que no Novo Testamento nós temos uma abordagem mais ampla sobre essa questão da idolatria. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, ele está falando sobre os ídolos. Ele fala assim, ó, verso 4. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Agora, escuta, quais são os ídolos que nós temos hoje? Ah, irmão Israel, na minha casa eu não tenho ídolo algum, não tenho imagem, escultura. Tudo bem, mas me diga, você tem colocado Deus no centro da sua família, cultos domésticos, ensinado lições bíblicas para os seus filhos? Ou será que o culto na sua família, ou será que você na sua casa, quem domina sobre ali é a usura, é a avareza, é o dinheiro, é o trabalho, é o seu status social? Isso é tão impressionante que quando Jesus vai falar sobre o dinheiro, Jesus nunca chamou César, o imperador, de senhor. Jesus nunca chamou Herodes de senhor. Jesus nunca chamou nenhuma autoridade terrestre, de senhor. Mas quando Jesus fala sobre mamon, o dinheiro, ele usa a expressão senhor. O senhor do vosso coração é mamon, o dinheiro. Tamanha influência, tamanho apego das pessoas com o dinheiro. Veja, o problema aqui não é ter dinheiro, o problema não é ser rico, o problema é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Esse é o grande problema que nós encontramos. Tudo aquilo, anote isso aqui. Aliás, grifa aí na sua revista, porque essa parte é extremamente importante. Ó, tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Olha os exemplos: um emprego, um carro, dinheiro, o seu próprio filho, teu pai, tua mãe, um estilo de vida. Gente, nem seu marido, nem sua esposa pode estar no lugar de Deus. Deus está acima de qualquer coisa. E esses ídolos, eles entram facilmente. Tem crente que fala assim: nossa, Ronaldinho Gaúcho é o meu ídolo. Tem quem que fala: nossa, cantor fulano é o meu ídolo. Existe uma relação de idolatria no meio evangélico hoje que tem que ser combatido, que é a relação de idolatria de crentes com estrelas evangélicas, com estrelas gospel. A pessoa pega lá, por exemplo, um cantor, um pregador, e o idolatra tanto ao ponto de espelhar nele sua vida espiritual. E aí tem um risco, porque o homem falha, o homem peca, e quando essas pessoas eventualmente falham, e eu nem preciso dar exemplo para vocês, as pessoas que tiraram Deus do centro da sua vida e colocaram um cantor, um pregador, começam a relativizar a Bíblia. Eu vou falar de forma mais clara. O cidadão era um cantor conhecido, respeitado, cantava hinos maravilhosos, que eram replicados em nossa igreja. E aí decide desviar, decide, por exemplo, assumir a sua homossexualidade. E aí uma jovem, tinha esse rapaz como, isso é apenas uma situação exemplar, tá? Tinha esse rapaz como ídolo para ele. Resultado, nossa, ele agora desviou, ele agora está no mundo, agora assumiu sua homossexualidade. Você quer saber de uma coisa? A Bíblia realmente é um livro sagrado, mas é um livro que perdeu um pouco, né? Porque Paulo escreveu numa época muito diferente, não é verdade? Temos que atualizar a Bíblia Sagrada, né? Essa aqui já está bem ultrapassada. Sabe o que é isso, gente? Relativizar a Bíblia. Por que você quer relativizar? Porque você quer justificar as atitudes pecaminosas de alguém que você admira ao ponto de que essa pessoa se tornou o seu ídolo.
ela ocupou o lugar de Deus. Seja a sua palavra sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência do diabo. E é por isso que a revista diz, nós precisamos reagir. O texto fala, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Numa sociedade repleta de ídolos, repleta de falsos messias, falsos deuses, nós precisamos apontar que o Calvário é onde está, é onde houve um sacrifício real, verdadeiro, que foi efetuado pelo único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o único Senhor. Ele não é uma verdade, ele não é uma opção de verdade, ele não é um caminho, ele não é uma opção de caminho, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é dinheiro, não é carro, não é emprego, não é família, não é esposo, não é esposa, não é pastor, não é mídia, não é nada que vai salvar você. O único capaz de salvar você é aquele que tem que estar no centro da sua adoração. Que é quem? Jesus, o Deus verdadeiro. Amém? Meus irmãos, espero que a lição tenha te ajudado. Um grande abraço. Semana que vem estaremos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Até lá, que Deus te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.